Nós brasileiros, por nossa cultura, somos aficionados por café. Alguns também por chá. Para fazer café ou chá, uma das coisas fundamentais é que a água esteja bem quente. E hoje, na modernidade, a utilização de forno de micro-ondas é muito comum para se esquentar a água. Você já se perguntou por que o micro-ondas aquece a água? O que tem a ver basicamente este sistema eletromagnético com um elemento como a água? Nesta videoaula nós tentaremos responder esta questão e também outras relacionadas com a transmissão de potência através das ondas eletromagnéticas. Por definição, ondas eletromagnéticas planas são ondas do campo eletromagnético que se propagam em uma única direção. Na realidade, ondas eletromagnéticas planas são uma abstração matemática usada para facilitar o entendimento e também o cálculo da propagação de ondas eletromagnéticas transversais. Para tratar do assunto de potência transmitida através de ondas eletromagnéticas, nós vamos abordar o vetor de Poynting. O vetor de Poynting define a direção da propagação da onda eletromagnética, lembrando que a luz também é uma onda eletromagnética, e também o cálculo da energia por tempo, que é a potência, por área, ou seja, o cálculo, a potência instantânea por área. E isso define o vetor de Poynting. O vetor S é igual a 1 sobre μ vezes o produto vetorial entre o campo elétrico e o campo magnético, e produto vetorial B. John Henry Poynting é um dos responsáveis pelo estudo que estamos desenvolvendo hoje. No livro Seguidores de Maxwell, de Bruce Hurt, temos uma descrição interessante sobre seus trabalhos. Segue. Em 1880, Poynting foi nomeado professor de física do novo Mason College of Science, em Birmingham, onde logo embarcou num estudo mais minucioso da teoria de Maxwell, em particular sobre a questão de como a energia é distribuída num campo eletromagnético. Ele percebeu que se levasse a sério a conservação da energia e se aplicasse essa lei não apenas globalmente, mas também a cada região do espaço e em cada instante de tempo, então a lei implicaria na continuidade da energia e assim a possibilidade de seguir sua passagem de um lugar a outro. Dado que o campo eletromagnético pode armazenar energia, Poynting afirmava: somos naturalmente levados a considerar o problema. Como a energia de um circuito elétrico passa de um ponto a outro, isto é, por quais caminhos e seguindo que lei ela viaja de uma parte do circuito onde é primeiro reconhecível como energia elétrica e magnética às partes onde é transformada em calor ou outras formas? No Philosophical Transaction, foi publicado por John Henry Poynting no ano de 1884 o artigo On the Transfer of Energy in the Electromagnetic Field. Nesta publicação, Poynting, usando o conhecimento que adquiriu com Maxwell, lendo seus escritos, ele coloca a sua ideia de campo, que também era similar à ideia de Maxwell. Aqui ele afirma que um espaço que contém correntes elétricas pode ser considerado um campo, e que este, através de vários meios, como baterias, dínamos e até ações termoelétricas, transformam ações desse campo elétrico e magnético num certo ponto, num certo local, para que em outro local essa energia seja transformada em trabalho ou calor. Este artigo Poynting explora desde uma corrente percorrendo um condutor, a descarga de um capacitor, a distribuição de potencial em fontes, os efeitos termoelétricos, circuitos contendo motor e corrente induzida, e também a teoria eletromagnética da luz. Todos esses assuntos sobre a égide da transferência de potência sob a luz do conhecimento das equações de Maxwell. Como nós sabemos, uma onda é um fenômeno ondulatório que transporta energia e informação. Um conceito extremamente importante a ser relembrado é o de que a potência
é a velocidade com que se transmite energia de um ponto ao outro. Se olharmos para a unidade de potência, watts, ela é advinda da unidade de joule por segundo. Energia em relação ao tempo, ou energia na unidade de tempo. Fenômenos característicos de razão em relação ao tempo são fenômenos baseados na ideia de velocidade. Assim, potência pode ser considerada como sendo a velocidade de transmissão de energia. Vamos nos utilizar de um simples exemplo para clarificar esta ideia. Seja um poço com um carretel, onde se tem corda enrolada, na ponta da corda um balde. Isto é muito comum para se utilizar a retirada de água de poço. Pode-se melhorar esta estrutura colocando-se uma bomba de água. Esta bomba será acionada por um motor. O motor com uma certa potência conseguirá bombear a água do poço. Mas, se aumentarmos a potência do motor, a mesma quantidade de água será bombeada, porque isso é limitado pela tubulação que está entrando no poço. Mas a velocidade com que esta água será retirada será maior se este motor for maior que o motor anterior. Temos que a limitação do bombeamento da água se dará pela vazão e pela potência aplicada pela bomba, de forma que quanto maior for o motor aplicado à bomba, maior será a vazão, limitada apenas pelo dimensionamento da tubulação. Assim, quanto maior a potência do motor, mais rápido se retira a água do poço. Este simples exemplo nos confirma a ideia de que potência é a velocidade com que se transmite energia de um ponto ao outro. Voltando ao nosso tema, o vetor de Poynting é o método para se analisar o transporte de energia de uma onda eletromagnética. Consideremos a lei de Ampère-Maxwell. O rotacional da intensidade de campo magnético é igual à densidade de corrente mais a variação temporal da densidade de fluxo elétrico. Ainda ressaltando tanto o campo magnético quanto o campo elétrico, nós devemos lembrar que as suas unidades são respectivamente ampere por metro e volt por metro. Dessa forma, se nós multiplicarmos o campo magnético pelo campo elétrico, nós vamos ter como resultado de unidade watt por metro quadrado, que nada mais é do que uma potência sobre uma área. Retomemos a lei de Ampère-Maxwell. Se nós aplicarmos o produto escalar com o campo elétrico em ambos os lados da equação, temos o seguinte: E produto escalar rotacional de H é igual a E produto escalar de J mais E produto escalar de del D del T. Vamos utilizar aqui a identidade vetorial. Para generalizar, estaremos trabalhando com dois vetores, F e G. Então, o divergente do vetorial entre F e G é igual ao negativo do produto escalar de F pelo rotacional de G mais G produto escalar com o rotacional de F. Substituindo os vetores F e G, respectivamente, pelo campo E e campo H, temos o divergente do rotacional entre E e H é igual ao negativo do campo E, produto escalar do rotacional do campo H, mais o campo H, produto escalar com o rotacional do campo E. Reposicionando os termos da equação, o divergente do produto rotacional entre o campo elétrico e o campo magnético, o vetor do campo magnético, produto escalar, com o rotacional do campo elétrico, o campo elétrico, produto escalar, com o rotacional do campo magnético. Substituindo esse último termo por J produto escalar de E mais E produto escalar del D del T. Ajustando um sinal, vamos colocar o sinal negativo aqui. Lembrando a lei de Faraday, o rotacional do campo elétrico é igual ao negativo da variação temporal do campo magnético, del B del T. Sendo B igual a μ vezes H. Portanto, ficamos com menos H vezes del B del T menos o divergente do produto vetorial entre E e H é igual a J produto escalar de E
mais E produto escalar del D del T. Como D é igual a epsilon vezes Z, vamos adaptando a equação até chegar ao valor do negativo do divergente de produto vetorial de E H igual a J, produto escalar E mais del del T, de meio de epsilon E ao quadrado mais meio de mi H ao quadrado. Tomamos esta última equação e apliquemos ela a um volume definido por um certo espaço fechado, S, um volume voo, de forma que possamos calcular a relação de energia eletromagnética sobre esse volume. Para isso, integraremos a equação anterior no volume. Colocamos os termos da equação com um certo espaço para podermos aplicar as integrais triplas de volume. Vamos nos utilizar destas integrais triplas, ou para resolver estas integrais triplas, o teorema da divergência de Gauss. O teorema da divergência de Gauss diz que a integral de superfície fechada, a integral dupla, de f produto escalar ds é igual à integral tripla do divergente de f no volume. Aplicando no primeiro membro da equação, ou no lado esquerdo da equação, e fazendo as modificações necessárias, chegamos na equação na qual vamos nos deter melhor para analisar cada um de seus termos. No lado esquerdo, temos o que podemos dizer ser uma integral de fluxo do produto vetorial entre E e H, o negativo dela, na verdade, e no lado direito temos uma soma de duas integrais triplas. A integral tripla de J produto escalar E e a integral tripla de meio de epsilon vezes E ao quadrado mais meio de mi vezes H ao quadrado. E esta integral está sob uma variação de tempo, sob uma variação temporal, uma derivada parcial. O primeiro membro do lado direito nos remete ao produto de J por E, que podemos simplificadamente imaginar como sendo um produto de corrente por tensão. Isso nos remete a um valor de resistência, em que podemos ter o produto de corrente por tensão em fase, e temos a transformação desta energia, dado, na verdade, a potência, né, de corrente por tensão, do J por E, sendo despendida na forma de aquecimento, efeito Joule. Já o segundo membro, temos aí densidades de energia do campo elétrico e no campo magnético. E aqui então podemos nos referir como sendo a energia armazenada no campo elétrico em um capacitor e a energia armazenada no campo magnético em um indutor. Para melhor analisar a equação, vamos destacar o primeiro membro do lado direito. Então vamos fazer aqui um elemento de volume, na qual temos o volume definido por S como sendo a superfície desse prisma e L o seu comprimento, o volume é SL. E vamos submeter esse volume a uma diferença de potencial, um V. Vai surgir um campo elétrico E e haver uma corrente, ou uma densidade de corrente J. A potência dissipada, quando consideramos que este elemento de volume tem uma certa condutividade sigma, que a potência dissipada então vai ser I quadrado R ou V quadrado sobre R. O R, no caso, vai ser o inverso de sigma, o inverso da condutividade, vezes L dividido por S, ou seja, a resistência é inversamente proporcional à condutividade, diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área seccional. E aí podemos perguntar, qual é a potência dissipada por volume? Podemos lembrar, de modo simplificado, que o campo E é igual ao negativo do gradiente de V. Isso quer dizer que, em termos de unidade, ou em termos simplificados, melhor dizendo, V é igual a E vezes L. A diferença de potencial é o produto do campo elétrico pela distância. Isso vamos aplicar agora exatamente ao nosso modelo, ao nosso prisma. Portanto, a potência dissipada sobre o volume é igual a EL, que agora vai ao quadrado, dividido por 1 sigma LS, vezes 1 sobre SL,
que é a forma como a gente pode definir aí a divisão da potência pelo volume. Fazendo as simplificações, chegamos que esse resultado é igual a sigma vezes E ao quadrado. E agora podemos operar simplesmente o J para o escalar E como sendo um sigma vezes E ao quadrado. Assim, em termos de unidade, temos que sigma vezes E ao quadrado vai ser o nosso watt por metro cúbico, ou seja, a potência dissipada no volume. Continuando, se nós olharmos os outros elementos, nós vamos identificar que nós temos duas densidades volumétricas de energia armazenada, uma no campo elétrico, outra no campo magnético. Quer dizer que no volume pode existir um elemento de resistência para dissipação, um elemento de armazenamento de energia no campo elétrico, um capacitor, e um elemento ou um conjunto de elementos de indutores, que são os armazenadores de energia no campo magnético, ambos em joule por metro cúbico. Operacionalizando na integral de volume, que vai ter como solução metro cúbico, watt por metro cúbico vezes metro cúbico e joule por metro cúbico vezes metro cúbico, teremos como unidades do primeiro elemento do lado direito, watt, e do segundo elemento, joule. Podemos aplicar agora a variação temporal sobre esta unidade de joule, sobre a energia, e sabemos que a variação temporal da energia é potência. Então temos consolidadamente os dois membros como unidade e potência. Potência dissipada na resistência, potência armazenada no campo elétrico ou no campo magnético. Sumariamente, então, podemos dizer que no lado direito nós temos potência total que entrou no volume, consistindo da potência dissipada por efeito Joule e as potências armazenadas nos campos. Já no lado esquerdo, no membro do lado esquerdo da igualdade da equação, temos uma integral de fluxo, como já comentamos, uma integral de fluxo da potência que atravessa a superfície fechada do volume. Por isso que temos uma integral de superfície, uma integral dupla. Repara que o sinal negativo, para manter o oposto do que está do lado direito, é devido a manter a consistência com a lei da conservação da energia. Portanto, em resumo, o negativo da integral dupla sobre S do produto vetorial entre E e H, ds, pode ser referenciado como sendo a diferença da potência de entrada pela potência de saída em um volume determinado. Se nós nos concentrarmos no produto vetorial de E por H, nós temos como determinação o que podemos chamar de vetor P, ou vetor de Poynting. Observamos que E é dado por EX na direção a x, e aí ele faz um produto vetorial com H em Y, HY, na direção a Y. E vai ter como resultado o vetor P de Z na direção a Z. Em outras palavras, a potência pode ser considerada como sendo uma onda que está perpendicular tanto ao campo magnético quanto ao campo elétrico. Se analisarmos esta onda para um dielétrico perfeito, sigma tendendo a zero, ou, em outras palavras, sigma muito menor do que o produto de ômega e epsilon, podemos definir o fasor E de x como EX0 com seno de ômega t menos beta z, e o fasor H de y, EX0 sobre eta com seno de ômega t menos beta z. Observa-se que o argumento ômega t menos beta z é igual para os dois, de forma que o produto P de z fica igual a EX de 0 ao quadrado sobre eta cosseno ao quadrado de ômega t menos beta z. Uma das coisas que podemos avançar é com o cálculo do valor médio de potência. Para se calcular o valor médio de qualquer medida, deve-se integrar o valor desejado no tempo e dividir pelo período de tempo que se quer fazer a análise. É o que nós vamos fazer. Lembrando que a frequência é o inverso do período. Então podemos definir, vamos chamar Pz de med como sendo o valor médio da potência na direção de z. É igual a f vezes a integral de 0 até 1 sobre f de EX0 ao quadrado sobre eta cosseno ao quadrado de ômega t menos beta z dt.
Tendo cosseno ao quadrado de alfa igual a meio de 1 mais cosseno de 2 alfa, se nós substituirmos isso na integral e resolver na integral, temos a seguinte solução: que P de z med é igual a meio de x0 ao quadrado sobre eta, e esse valor é dado em watts por metro quadrado. Assim, no volume Vol temos uma área superficial S que encerra o volume, sendo esta área S normal à direção da propagação da onda, isto é, na direção de AZ. Portanto, Pz médio é igual a meio de x0 ao quadrado sobre eta. Fazendo esta análise em um dielétrico dissipativo, isto é, o fasor E de x e o fasor H de y não estão em fase, devido ao efeito dissipativo, haverá um elemento exponencial E menos 2 alfa no sentido de z para garantir a dissipação. Portanto, a potência média Pz de médio vai ser igual a meio de x0 ao quadrado sobre eta vezes e elevado a menos 2 alfa z cosseno de θ de eta, sendo que eta é a impedância intrínseca com uma certa fase θ. E aqui podemos resumir o conhecimento adquirido até agora da seguinte forma: o vetor de Poynting aponta sempre na direção da propagação da onda, à frente de onda, que é sempre perpendicular ao plano, tanto do campo elétrico quanto do campo magnético. O módulo do vetor de Poynting é a densidade superficial de potência da onda eletromagnética. E por fim, voltamos à nossa questão inicial: por que a água é esquentada por micro-ondas? A simples resposta, em termos de eletromagnetismo, é que a água possui condutividade. Então, devido à condutividade elétrica da água, a onda eletromagnética do micro-ondas opera de forma a termos a ação calculada por Poynting de dissipação de energia na água.